Vamos aprender agora sobre o assunto que mais me pedem. Felipe, como é que eu consigo me livrar do nervosismo no momento que eu estou me comunicando, fazendo uma apresentação? Vamos entender mais sobre isso, porque eu sei que você, aluno aí que está me assistindo, deve sofrer um pouco com os nervos. Realmente, poxa, quando a gente vai fazer uma apresentação, não é fácil. A gente tem que falar ali para várias pessoas, a gente tem que lembrar do texto, a gente tem que lembrar de mostrar as coisas no slide do conteúdo. De uma maneira geral, fazer apresentações pode ser realmente desafiador, mas eu vou trazer aqui algumas técnicas, algumas falas que vão ajudar você a se virar e realmente conseguir entregar todo o seu potencial. Você vai entender melhor isso daqui a pouquinho. A primeira coisa que eu tenho que falar a respeito sobre o nervosismo é que a gente tem que naturalizá-lo, tá? Todo mundo se sente nervoso todo dia, isso é natural do ser humano. Eu mesmo, antes de vir gravar esses vídeos, estava nervoso, eu estava atento ali a todas as coisas que eu tinha que fazer, eu estava ansioso para saber como é que ia ser o local, como é que ia ser o espaço, como é que ia ser a equipe de gravação. E quando eu cheguei aqui, eu procurei justamente conhecer como é que eram essas coisas para começar a me sentir mais calmo. Mas o ponto é que todo mundo se sente nervoso todo dia, isso é um comportamento natural do ser humano. E a gente tem que entender que esse nervosismo, esse pequeno estresse que é gerado, muitas vezes ele é até benéfico para nós, porque ele faz com que a gente fique mais atento, ele faz com que a gente fique também com um pensamento mais rápido e ele faz também com que a gente seja mais precavido, que a gente preste mais atenção e pense mais nas coisas que a gente tem que planejar. Portanto, o nervosismo e esse pequeno estresse, veja bem, quando ele é pequeno, na verdade, muitas vezes é muito bem-vindo, é uma coisa boa para você. E eu, pessoalmente, eu sou palestrante, eu trabalho dando cursos de comunicação e negociação. E eu me sinto muito incomodado quando eu não me sinto nervoso, porque eu fico ali pensando, caramba, será que eu não estou esquecendo nada? Isso realmente não é bom para mim. Então é bom sentir um pouco desse estresse, esse nervosismo, ele na verdade deixa você mais preparado. Um outro ponto que eu quero trazer para você também é que se o nervosismo ele chega a te impedir de executar atividades no seu dia a dia, tome cuidado com isso. É muito importante que você busque ajuda profissional. Vai falar com um psicólogo, um terapeuta, porque de verdade, essa nossa saúde emocional, essa nossa saúde mental é muito importante, é uma coisa que merece a nossa prioridade. E se você sente que esse nervosismo impede você de fazer coisas, caramba, vá se consultar, isso é realmente muito importante. Essas técnicas que eu vou trazer agora, elas vão com certeza ajudar a reduzir um pouco desse nervosismo, esse frio na barriga que a gente sente antes de uma apresentação. Mas de maneira nenhuma elas vão resolver completamente esse problema de uma maneira milagrosa. Essas técnicas milagrosas não existem. Portanto, aprenda essas técnicas para ajudar, mas se esse é um problema que realmente incomoda você, vá procurar ajuda. De verdade, isso é uma coisa muito importante. A primeira dessas técnicas é a técnica de eliminar elementos desconhecidos. Então, antes de uma apresentação, por exemplo, é muito interessante que você tente eliminar o máximo de coisas que você não conhece sobre aquele ambiente, sobre aquele lugar, sobre as pessoas que vão estar lá. Então é legal, por exemplo, que você visite a sala onde você vai se apresentar. Observe, por exemplo, onde é que vai estar posicionado o seu data show. Observe, por exemplo, onde é que as pessoas vão estar sentadas. De uma maneira geral, é legal você ter essa consciência de tudo o que vai acontecer previamente. E quanto mais coisas você conseguir conhecer previamente, mais vai ser tranquilo de você chegar no local e se apresentar com toda essa naturalidade que você sabe que você consegue ter. O mesmo vale, inclusive, para apresentações em videoconferências, uma apresentação feita pelo computador. É bem legal, por exemplo, que você conheça a plataforma que você vai estar utilizando. Então, poxa, se eu vou utilizar o Zoom, o Google Meet, é legal que eu conheça muito bem ela e já treine sozinho um pouco antes naquela plataforma como utilizá-la. É muito importante também que você conheça o seu público, conheça quem vai estar te assistindo. Então, se você vai estar falando com pessoas diferentes, procure saber quem são essas pessoas, qual é o objetivo delas te escutando, o que elas querem ouvir de você, de onde elas vêm, o que elas fazem, até para você conseguir direcionar melhor o conteúdo que você vai falar para elas. A próxima dica é você mudar um pouco a direção de como você se sente com relação ao nervosismo. Eu já falei um pouco disso, inclusive essa foi a técnica que eu aprendi na Escola de Negociação de Harvard, muito bacana essa técnica que eles trouxeram para mim. E de uma maneira geral, vamos lá, vamos entender o que acontece. O nervosismo, como eu falei, ele tem todos esses aspectos positivos, né? Ele ajuda a gente a ficar mais atento, pensar mais rápido e também se planejar melhor. E é legal que a gente comece a entender esse sentimento de nervosismo não como um sentimento de nervosismo em si, mas sim como um sentimento de empolgação. Então daqui por diante, eu quero que você fale não que você está nervoso, nervosa, mas sim que você está empolgado
com essa apresentação, com aquela situação que está vindo por aí. É legal que a gente comece a repensar esse sentimento, porque ele não é de todo inteiro ruim. Como eu falei, ele tem vários aspectos positivos. E eu sinceramente acho que essa palavra empolgação é uma palavra muito mais adequada para que a gente use daqui por diante, porque ela traz esse aspecto muito positivo também, que esse friozinho da barriga da gente nos traz. Uma outra dica que eu vou trazer para você é com relação à respiração. E isso o pessoal da yoga, do pilates já sabe faz bastante tempo. E a dica é muito simples. Toda vez que você está se sentindo nervoso, nervosa, ansiosa, basta você começar a respirar mais lentamente e mais profundamente também. Faça isso. Quando a gente está muito nervoso, a gente tem uma tendência a respirar de maneira muito acelerada e muito pouco profunda. A nossa respiração diminui muito. Então, o que eu quero que você faça é que você justamente respire de uma maneira menos acelerada e mais profunda, justamente o oposto. A ideia é que quando você começa a respirar da mesma forma como você respira quando você está calmo, você de certa maneira engana o seu corpo de que você, na verdade, está se sentindo muito mais tranquilo, tranquila naquela situação. Portanto, respire de uma maneira mais lenta, respire de uma maneira mais tranquila e aos poucos você vai enganar o seu cérebro de que, na verdade, você está se sentindo muito calmo. Um outro estudo que também fala sobre essa questão de enganar o nosso cérebro é um estudo feito pela Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela fala muito sobre essa questão da posição da Mulher Maravilha e ela inclusive fez um dos TEDs mais famosos de todos os tempos. Eu acho que ele é o terceiro TED com mais visualização de todos os tempos. E o legal da Amy Cuddy é que ela é uma pesquisadora de Harvard e que ela procurou estudar esse efeito que os nossos sentimentos tinham na nossa maneira de se expressar, na nossa linguagem corporal. E ela percebeu que, poxa, até meio óbvio, quando a gente está se sentindo nervoso, isso tem uma tendência a se transparecer na maneira como a gente se comunica através da posição fetal que a gente já aprendeu. Mas uma coisa muito interessante que a Amy Cuddy também descobriu é que a nossa linguagem corporal influencia nos nossos sentimentos. Então, a técnica que ela ensina que a gente faça é justamente de fazer a posição da Mulher Maravilha, fazer essa posição de empoderamento, de confiança, por durante 5 minutos antes da nossa apresentação. E quando você fica fazendo essa posição durante 5 minutos, você basicamente libera uma série de hormônios no seu cérebro que de fato fazem com que você se sinta muito mais confiante, muito mais tranquilo durante a apresentação. Portanto, essa é a dica. Respire calmamente, sorria, faça a posição da Mulher Maravilha por alguns minutos e você vai perceber que você vai estar muito mais calma antes daquela apresentação. Você pode fazer isso na frente de todo mundo, não tem problema. Eu já participei de competições de comunicação, de oratória e, cara, foi muito interessante ver. Era uma competição internacional. Foi muito legal ver que dos outros 30 países que estavam ali presentes, pelo menos uns 15 utilizavam essa técnica da Mulher Maravilha antes de se comunicar. É uma ótima maneira de você se preparar. E para finalizar, se existe alguma técnica, alguma coisa que você faça e que deixe você mais calmo antes de uma apresentação, faça aquilo, não tem problema. Talvez de repente ouvir uma música seja legal para você se acalmar, para outras pessoas pode ser ler alguma coisa, para outras pessoas pode ser falar com alguém. Se houver alguma coisa que você faz, que você sabe que te deixa mais calma, por favor, faça essa coisa, não tem problema nenhum. Vai lá e faça isso como um ritual de preparação para suas apresentações. Era isso que eu tinha para falar para você a respeito de como diminuir o nervosismo antes de uma apresentação. Como você pode ver, não existe técnica milagrosa e não acredito em técnicas milagrosas, mas com certeza essas técnicas vão ajudar pra caramba. E eu digo e repito, se realmente o nervosismo te atrapalha a fazer coisas do seu dia a dia, procure ajuda profissional. Isso é muito importante. Esse é o último vídeo que eu tenho para trazer para você. Espero que você tenha gostado dos conteúdos da Afix Soluções. E se você quer aprender mais sobre comunicação e negociação, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, é o Fala Felipe Costa, dá uma olhadinha também no nosso site, é o afixsoluções.com.br e eu tenho certeza que você vai se beneficiar ainda mais desses conteúdos que a gente gera. A gente faz eles com muito carinho e a gente realmente quer trazer um impacto de vida para as pessoas. O meu propósito pessoal é fazer com que ninguém mais perca oportunidades na sua vida por não saber se comunicar bem. Espero que essas técnicas tenham te ajudado e vai lá estudar, vai lá ensaiar e vai desenvolver essa habilidade de oratória, porque ela realmente vai abrir muitas portas na sua vida. Vejo você numa próxima oportunidade. Até mais!